Vice de Bolsonaro? Se tem uma coisa que Arthur Lira não é, é burro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo, a brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que você não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 17 de abril, eu gravo esse vídeo ao meio-dia. E em meados de março, Jair Bolsonaro afirmou naquele podcast Inteligência Limitada que estaria namorando alguém de Alagoas. Por aqui em Alagoas, a frase gerou pouca repercussão. Mas pouco tempo depois, a outro podcast, Bolsonaro disse conversar com Arthur Lira para a chapa majoritária em Alagoas. Pronto, juntando as duas falas de Bolsonaro, num intervalo de poucos dias, Arthur Lira virou nome para ser candidato a vice-presidente da República numa chapa, tendo Jair Bolsonaro como cabeça, como candidato a presidente. Na quarta-feira, 16 de abril, véspera de eu gravar esse vídeo, Arthur Lira foi questionado se aceitaria ser candidato a vice-presidente numa chapa com Bolsonaro. A resposta foi um tanto evasiva, admito, mas quem a leu para além das manchetes percebeu que o líder do Centrão não quer saber disso. E me desculpem aqui quem ficou emocionalizado com essa possibilidade do Lira ser vice do Bolsonaro. Mas esse movimento não faz sentido algum, salvo se Arthur Lira fosse burro. Convenhamos, independente da opinião que você possa ter sobre o ex-presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira não é burro. Primeiro, vamos lá. Bolsonaro está inelegível e essa condição não será alterada em 2026. Ponto. E afirmem o que quiserem a horda da extrema-direita, fazendo inclusive falsa simetria com o caso de Lula. Segundo, Bolsonaro estará preso por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2026. Quem diabo em sã consciência e com apetite por mandatos embarcaria numa aventura dessa? Aventura por quê? Vamos lá. Bolsonaro resolve manter sua natimorta candidatura até ela ser derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ato burocrático da inscrição de candidatura ele poderá fazer. Na verdade, qualquer um pode. Mas o que sobra para Arthur Lira nesse cenário? Ele vai assumir a cabeça de chapa? Evidentemente, não. É evidente que não. Seria candidato a vice, no máximo, de alguém da segunda divisão do que a gente chama aí de bolsonarismo. Isso mesmo, segunda divisão. Tanto Tarcísio de Freitas quanto Michele Bolsonaro ou qualquer outro filho do capitão do Exército são extremamente desconhecidos do eleitorado nacional. Quem acompanha a política, gente, no dia a dia, tá ali e tal, acompanha notícia, etc., é que sabe quem são esses caras aí, quem são essas figuras. Os demais, a maioria esmagadora da população não conhece Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro ou os filhos do capitão Bolsonaro. Além disso, se a eleição fosse hoje, Lula venceria todos os concorrentes e estaria reeleito a presidente da República. Aí vocês acham que Arthur Lira embarcaria numa brincadeira para ficar sem mandato? É sério isso? Terceiro, Arthur Lira está de olho no Senado Federal e tem enormes chances de ser eleito em 2026. É verdade que o tabuleiro eleitoral aqui em Alagoas, nesse momento aqui, tá meio desarrumado, vamos lá. Tem muito jogo sendo jogado, tá meio desarrumado.
há uma aproximação entre os Calheiros e a família Caldas, do atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, numa tentativa de construção de palanque, excluindo Arthur Lira da foto. Mesmo assim, nada nem de longe está definido ainda. Arthur Lira quer o prefeito de Maceió concorrendo ao governo do estado e assim diminuir a concorrência pelas duas vagas ao Senado em disputa em 2026. Já os Calheiros buscam aproximação com o JHC para que ele seja candidato ao Senado, liberando a disputa para o governo de Alagoas e diminuir, inclusive, a disputa para o Senado com o senador Renan Calheiros, porque JHC e Lira disputariam ali a mesma faixa de eleitorado, favorecendo a reeleição do senador Renan Calheiros e o retorno de Renan Filho, atual ministro do Transporte de Lula, para o comando do Executivo alagoano, inclusive dando aos dois votos de JHC. Arthur Lira tem procurado o presidente Lula para que ele intervenha de alguma maneira no tabuleiro local, tirando, inclusive, Renan Filho da disputa pelo governo do estado para que JHC reafirme uma candidatura a governador. Lula, inclusive, que já falou querer Lira e Renan como seus candidatos ao Senado em Alagoas. Contudo, gente, é evidente que a conjuntura local ela é imperativa nesse jogo aí. E se Lira e Renan não chegarem a um acordo, mesmo velado, isso não vai acontecer. Na pior das hipóteses para Arthur Lira, ele vai para a reeleição como deputado federal, será reeleito com uma enxurrada de votos, podendo até puxar pelo menos um nome com ele e mantendo o mandato para chamar de seu. Isso é muito melhor do que ser candidato a vice-presidente numa chapa cuja cabeça está inelegível e estará presa. Bolsonaro estará preso durante as eleições de 2026. E que, fundamentalmente, essa chapa tem enormes chances de perder a eleição. Outra, Bolsonaro não é mais nome nem de quem ungiu, nem da classe dominante para o projeto político desse espectro eleitoral. Bolsonaro é o morto-vivo político que se agarra na base religiosa que ainda possui. Quando Bolsonaro falou em conversas com Arthur Lira para uma chapa majoritária, ele se referia à disputa em Alagoas. Uma boa chapa majoritária, gente, e no caso de 2026 seria nome bom para governador do estado e para o Senado, ajuda a eleger deputados federais, aqui nesse caso os mais importantes, né, os cargos mais importantes para o capitão do Exército, mas também deputados estaduais. E tem a coisa do Senado, que Lira seja candidato ao Senado e abrindo na chapa uma segunda vaga para alguém mais ideológico, vamos dizer assim. Hoje esse nome seria o de Alfredo Gaspar, deputado federal pela União Brasil aqui em Alagoas. Mas Gaspar e Lira não se bicam tanto assim, e com a iminente federação entre PP e União Brasil, somado ao fato de Lira paquerar estar no palanque de Lula em Alagoas e ser extremamente centralizador, Gaspar já andou comentando por aí que irá mudar de partido, porque o Lira, inclusive, deverá ser o presidente dessa federação, PP e União Brasil, aqui no estado. Além disso, o foco da extrema-direita para 2026 não é a presidência da República, é o Senado. Então já é uma chapa que não vai com gosto de gás. E isso é outro ponto que esmorece qualquer vontade de Arthur Lira em ser candidato a vice-presidente numa chapa bolsonarista, se é que já teve um dia. Quando Arthur Lira respondeu ao questionamento sobre aceitar ou não ser vice de Bolsonaro, sua fala foi protocolar e pragmática. Apenas quem disputou somente a eleição de centro acadêmico é que faria uma fala taxativa sobre eleições, faltando mais de um ano para a disputa. E nesse caso, ainda mais quando se está de olho na parcela do eleitorado mais à direita. Lira falou que seria uma honra ser vice, aspas, aí, em qualquer chapa para a presidência da República, assim como ocupar uma vaga no Senado. Por qual razão ele citaria o Senado
numa pergunta sobre ele ser candidato a vice-presidente. Se esse não fosse seu objetivo, seu foco, sua vontade. Para fazer graça? Fazer graça para quem? Em boa medida, essa resposta, mesmo protocolar e pragmática, sinaliza a Lula para que ele resolva o tabuleiro eleitoral alagoano, porque ele, Lira, tem trânsito com o outro lado. O palanque dos sonhos para Arthur Lira, imagino, tá? Já que ele evidentemente não falou nada comigo sobre isso, e quem os atores também não falam abertamente sobre isso, seria, na minha visão, JHC como candidato a governador, Renan e ele, Arthur Lira, ao Senado, tendo Lula como candidato a presidente da República. E essa chapa ela é possível, apesar de que, neste momento, muito improvável. É possível porque JHC, ainda presidente estadual do PL, deverá retornar ao PSB assim que João Campos, prefeito de Recife, assumir a presidência nacional dos socialistas brasileiros. Esse movimento também se dá porque JHC quer que Lula indique sua tia, procuradora do Ministério Público de Alagoas, Marluce Caldas, para uma vaga em aberto no Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, perdão. E isso conta, inclusive, com o apoio dos calheiros, ao menos oficialmente. Essa chapa também é possível porque a maioria dos prefeitos e líderes políticos de Alagoas querem votar em Renan e Arthur Lira para o Senado, independente do partido aos quais estejam filiados. Prefeitos do MDB querem dar o segundo voto ao Senado para Arthur Lira. Prefeitos do PP querem dar o segundo voto ao Senado para Renan Calheiros. O No aí estaria na disputa para governo do Estado. Aliás, inclusive, tá? Muitos desses prefeitos foram apoiados pelos dois nas eleições de 2024. Logo, eles, Renan e Lira, nem precisariam sentar numa mesa para firmar uma aliança, mesmo branca, entre eles, porque ela pode vir de baixo para cima. Também só precisariam estar no mesmo palco, e agora falo materialmente mesmo, assim, um palco mesmo, numa possível agenda de Lula em Alagoas durante a campanha eleitoral. Mas então, por que é improvável? Por que não é certeza? Por conta da disputa para governador. Porque os calheiros e quem os gravita ali não abrem mão de seguir à frente do governo de Alagoas. Por isso, e para ajudar também na reeleição do pai ao Senado, Renan Filho buscaria seu retorno ao cargo de governador de Alagoas. E ainda teria uma outra alternativa aí, tá? No caso, para o Arthur Lira, que é o afastamento entre Caldas e os Calheiros, resultando numa chapa com JHC ao governo do Estado, Lira e Eudócia Caldas ao Senado. Poderia ser essa uma chapa. Eudócia Caldas é mãe de JHC e era suplente de Rodrigo Cunha, que deixou o Senado para ser eleito vice-prefeito de Maceió. É o atual vice-prefeito da cidade de Maceió. E aí, gente, olha, eu sei que teve aí, inclusive, uma pesquisa recente do Instituto FAUP, agora de abril, que mostra Arthur Lira numericamente atrás do ex-deputado estadual Davi Davino para o Senado, que saiu recentemente do PP e se filiou aos republicanos. Numericamente porque eles estão em empate técnico, nas intenções de voto para o Senado aqui em Alagoas. Mas vamos lá, tirando Maceió, Davi não tem condições, ao menos agora, de bater de frente com Arthur Lira numa disputa. Ele teria alguma chance caso fosse um nome ideologizado, como é o de Alfredo Gaspar, por exemplo. Mas esse não é o caso. Davi não tem esse perfil. Pelo menos não tem construído esse perfil em torno de si. Então vamos lá, gente. Eu sei que tem muita gente que torce pela morte política de Arthur Lira e isso faz parte até pelo papel que ele prestou nos últimos anos na política nacional. Mas não será em 2026 que ele ficará sem mandato. Ao menos não devido a uma derrota eleitoral.